Estamos de volta com mais um Papo Eclético. A gente ficou um tempo ausente porque a Paty está aqui hoje no lugar de entrevistada, em vez de entrevistando junto comigo, e vai explicar pra gente o que aconteceu nesse período que a gente ficou fora por conta da leucemia do Gui, que é seu filho autista e que agora também está com leucemia e você está enfrentando essa barra com toda a sua família, fazendo o tratamento nele. Então, acho que é legal explicar para todo mundo como é que é o tratamento, como você diagnosticou, como é que vocês... receber uma notícia dessa? Exato. Né? Então, acho que assim, o formato é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas a gente achou importante explicar para todo mundo que passa. Tanta gente perguntando. Não, todos os nossos fãs estão derrubando a internet querendo saber. Que a gente achou que devia essa explicação. Então conta, Paty, como é que vocês descobriram a doença do Gui? E como é que tem sido para vocês enfrentar essa situação? Foi assim, acho que eu tenho uma característica que eu sempre comento. Eu não fico... Tem gente que fica imaginando coisas ruins acontecendo na vida, né? Ai, se acontecesse isso, e se acontecesse... Nunca passou na minha cabeça acontecer... Bom, eu já tenho a questão do autismo, né? Que também era uma coisa que eu não imaginava. Mas, para mim, eu já estava com a conta paga. Tipo assim... Já foi minha parcela. Minha parcela de perrengue com filho, check. E a gente tinha programado... Não, vou começar um pouco mais do início. Guilherme estava muito acima do peso. Ele tomou um remédio referente ao quadro dele do autismo, uma época, que fez ele engordar muito. Desde então, ele não conseguiu perder esse peso. Esse não era cortisona, né? Era um remédio normal. Não, chama Risperdal. É uma droga que é meio para acalmar. E assim, em 1 mês e meio, ele ganhou quase 20 quilos com esse remédio. Ele abre o apetite, assim... Nossa, as meninas... Come mais que você. Exato. A dica, todo mundo anotando, né? Para sair correndo do Risperdal. É risperidona a droga. E daí... E foi um peso que ele acumulou. Inclusive, ela dá uma barriga meio... Fica uma gordura meio característica. Se você perceber algum autista, às vezes tem uma barriga mais adiposa, não sei dizer. Bom, mas bem no abdômen mesmo. Bem abdominal, exatamente. Um rosto mais redondo e tal. E daí isso começou a ficar preocupante, porque ele não perdeu e ganhou mais. Bom, daí começamos a fazer um regime acompanhado pelo Dr. Eduardo Rauen, que é maravilhoso, eu quero até agradecer ele aqui, que fez porque o autista também tem uma questão alimentar, para quem não sabe. Tem várias restrições alimentares. O Guilherme não consegue ver arroz. Não é que ele não gosta, ele tem ânsia de vômito com arroz, feijão. É uma coisa dos sentidos. Então, ele não consegue com aquela textura. Arroz, feijão, pirê. Isso o Gui. Daí o amiguinho ama arroz, feijão e não consegue comer bife. Então, assim, muita gente fala, nossa, que tipo de alimentação você dá para ele? Coisa horrível. É que ele não consegue. Bom, dito isso, deixa eu só falar, eu tô com o celular hoje porque, como é tudo... Pelo amor de Deus, você atende a hora que você quiser, né? Eu preciso ficar com ele aqui. Daí, visto isso, o doutor Eduardo fez uma consulta de 4 horas comigo para a gente tentar chegar num modelo de dieta para o Gui ter fibra e ter tudo que ele precisava, independente das restrições alimentares. E a gente começou com o Ozempic também, né, acompanhado, uma dose bem baixinha. E o Gui perdeu 30 quilos. Foi super bem. Como o autista também tem muito ritual, ele ritualizou o dia do Ozempic, que ele falava que era o dia da canetada, o dia de pesar, que ele chama de Dr. Du, no Du. Tudo ali no ritual. E ele também ritualizou as refeições. Fizemos um grupo com os ajudantes de casa, para ninguém roubar, porque quem cuida do Gui tem muito carinho, daí quer dar uma comidinha a mais. Bom, daí a gente tinha uma viagem marcada com o Guto, meu filho mais velho, a Maria, a namorada, as famílias, outros amigos, tal. E o Gui, em alguns momentos do tratamento da dieta, teve alguns episódios de vômito. Isso antes de vocês viajarem. Você estava em São Paulo ainda. Isso, começou em março o regime. Porque o Ozempic eu nunca tomei, mas dizem que dá enjoo, muita gente vomita, muita gente fica meio enjoada. Isso eu sei mesmo. Né? Minha família, muita gente da minha família toma e comenta. Você que aplicava? É uma... Você, né? Eu que aplicava nele, sim. E daí
Esses episódios eu achava que era por causa do Ozempic e também uma falta de apetite. E daí o que eu fiz? Quando ele perdeu os 30 quilos, que já era a meta, a gente cortou o Ozempic para ir viajar, porque eu achei ele abatido e ele continuava vomitando. Fomos. E ele, sempre que a gente viaja, fica com o pessoal que já conhece ele muito bem, além dos meus pais e tal. Preciso confessar que dessa vez o Marcelo teve mais Angústia, intuição, né? do que eu. Porque eu, como sempre fui a louca do regime, falei, você perde 30 quilos, não tem como você não estar abatido. Você concorda? E foi assim, de março a julho, não é que ele perdeu em 2 anos, foi rápido. Eu sei, né? Não foi uma coisa assim, quando você perde mais devagar, você vai... Bom, daí estávamos viajando, me ligam da clínica que ele frequenta à tarde. O Gui teve um episódio de vômito. Falei, tá, sem já o Ozempic. Daí eu falei, eles não podem dar nem Vonal na clínica, nada. Falei, olha, eu tô longe, será que você não pode dar um Vonal aí? Bom, resumindo, o meu sobrinho foi lá, deu tudo certo, tomou o Vonal, ficou bem. No outro dia, vomitou de novo. Daí liguei no doutor Eduardo e falei, Du, que ele é meu amigo também, né? Senão vão achar que eu sou louca. Du, tá acontecendo isso, isso e isso, e ele continua passando mal e tá abatidinho. Com pouquíssimo apetite, mas só, não tá com febre, não tá com nada. Falou, vamos fazer um hemograma. Falei, tá bom. Nisso, a gente tava numa ilha, em Mykonos, que não é tão fácil de logística ter voo. complicada pra você ir embora. Daí parece que são coisas assim, eu acredito nessas coisas. Óbvio. Ele não conseguiu fazer o exame numa sexta-feira, que era o dia que eu ia embora de Mykonos para a Itália. Mesmo assim, para uma cidadezinha micro. Porque o... Mykonos. Foi para Mykonos. Desculpa, não consegui me controlar. Para Mykonos. Ele não conseguiu fazer o hemograma porque ele tinha comido... Bom, não deu certo, que foram em casa por ele ser autista, porque só ele... Para ele fazer um exame de sangue não é uma coisa simples. Nunca se esqueçam que a gente está falando de um menino autista, né? Então, tudo é um pouco diferente. Daí, conseguimos marcar para segunda-feira, que era dia 17 de julho. Daí, nessa segunda-feira cedo, ele fez a Beta, que é minha sobrinha que mora comigo, me mandou o filme, na boa, fez o hemograma. Daí até o Marcelo falou, putz, relaxei agora, que vai... Eu imaginei, na minha ignorância, ou não, que ele estava um pouco anêmico. Eu já tive quadro de anemia, assim, um muito grave, até uma vez que eu fiz uma cirurgia plástica, tirei tudo que podia tirar. Fiquei muito anêmica e tomei uma bolsa de sangue no hospital e é igual bêbado tomando glicose. Na hora, pum. Não, na hora você já está sambando. Daí, tudo bem. Falei, deve estar anêmico. Ou alguma taxinha aí, caiu ferro, sei lá, ferritina e tal. Daí, esse era o dia que a gente... Toda essa viagem de julho era porque é aniversário da Maria, namorada do Gu, e a gente tinha um jantar no aniversário que é dia 18. Então, 17 ia ser à meia-noite. Então, a gente passou o dia na piscina. Só um detalhe... O Marcelo acho que não tirava férias há uns 10 anos. Só falando a parte tragicômica. Não que ele não viaje, né? Normalmente... Não, de férias, ele tá trabalhando sempre. Ele está sempre trabalhando e assim, eu encontro com ele. Ele está em algum lugar, eu vou até ele, fico 1 minuto e ele já segue. Então essa era uma viagem, porque o Guto tinha entrou na faculdade, ganhou de presente, juntou tudo. E daí esse era o jantar, ia ter bolo à meia-noite para Maria e não sei o que, tudo programado e tal. E sai o resultado. Então a gente passou o dia na piscina, tomou nossos belos aperols, sei lá como é que fala no plural. Em italiano. Em italiano. E daí chegou antes eu e o Marcelo, e um lugar lindo, não sei o que, e juro, por tudo, agradecendo aquele momento. Daí, você estava muito feliz mesmo. Eu falei com você algumas vezes. Muito, assim. Você estava explodindo de alegria. Explodindo, todo mundo. E assim, muito feliz de estar com o Guto, com a Maria, com a mãe da Maria, com o Carlos, que é o namorado. Assim, todo mundo se dando bem, os outros amigos nossos.
um lugar de vibe boa que eu nunca tinha ido E na sempre vida. quis ir, porque no episódio com Sempre. Beta Waitley, você comenta a Sempre. inveja que você sentia quando via a galera em Mykonos. Sempre quis ir, e eu amei, porque às vezes a gente tem na cabeça, né? Nossa, deve ser o máximo. E é. Tanto é que eu não peguei bode do lugar. Daí estávamos jantando, e o Marcelo tem um negócio que apita quando sai o resultado do exame. E apareceu. Daí ele olhou o resultado do exame e falou, o hemograma tá muito ruim. Só que ele só olhou a hemoglobina, que estava 7. Eu, quando fiquei muito mal, a minha foi para menos de 5 quando eu tomei a tal bolsa. Então você não achou tão ruim, falou, já tive pior. Exato. Só que eu já tive pior internada, Bom, pra né? quem não sabe, a Paty também tem um CRM caseiro. Sim, agora eu sou CRM mãe. Então, falei, não deve ser tão ruim. Então o Marcelo levanta da mesa e vai ligar no doutor Eduardo. E eu levantei e liguei no Cláudio, que é o nosso médico de família e amigo. Falei, Cláudio, saiu o hemograma do Gui, e assim, na minha cabeça, eu falei, putz, o Marcelo, que é mais trágico do que eu, vai querer voltar. E o cara vai tomar uma bolsa de sangue e vai sair sambando. Eu peço para os meus pais irem lá, que eu estava exatamente... Eu tinha chegado aquele dia na Itália, para ficar mais 4 dias. Não é que era uma viagem de... Tinham sido 4 em Mykonos. Mykonos, e mais, tipo... Não dava 10, não eram 10 dias. Falei, bom. Daí o Cláudio falou, me manda o print. Mandei. Então, o Marcelo aqui num lugar e eu aqui. Daí o Cláudio vira pra mim e fala... Não, mas pera só um pouquinho. Você viu só o índice 5? Você não viu o resto dos índices nesse momento, quando você printou? Então, bati o olho só na hemoglobina. Só. Tá, mas você printou e mandou tudo. Printei o hemograma. O hemograma completo. Daí printei e o Cláudio falou, Patrícia... Porque daí eu falei, Cláudio, você olha... Você conhece o Marcelo, né? Você acha que eu tenho que voltar? Ele falou, Patrícia, o Guilherme tá com leucemia. Assim? Assim, desse jeito que eu tô te falando. Texto ou voz, ligação? Não, ligação. O Guilherme tá com leucemia aguda. Tem vários tipos. Eu literalmente caí assim. Porque a mesa... Claro. Caí no chão, sentada. E o Marcelo na minha frente, falando com o doutor Eduardo, que eu acho que foi mais light. Só que o doutor Eduardo já tinha leito para o Guilherme no hospital. Já tinham agilizado tudo. Tudo. Já tinha o número do quarto. Enquanto eles... Acho que ele já queria ligar para a gente falando, sabendo que a gente estava... Não dava para eu chegar em 5 minutos. Já estava com tudo agilizado. O leito, o médico para receber o Gui e tudo. Porque ele começou a químio naquele dia. Então, assim, quando o Cláudio me falou, eu caí... Daí o Cláudio virou e falou assim, Patrícia, o Guilherme tem que ser internado agora. Agora, não é? Ele tem que ir para UTI. Daí eu me tremia inteira. Meu Deus do céu, eu não que sabia. Desespero, meu. Não, agora, acho que falando, eu falava, mas como, Cláudio? Os meus pais estavam na fazenda, que é 3 em horas Avaré, 3 horas. Seu pai, que meu pai falou que vem em 2. Imaginei mesmo. Estavam em Avaré. Eu não tenho irmãos, a irmã do Marcelo estava na Bahia e o irmão mora em Itu. Então, quem que a gente tinha? Nossos sobrinhos, de tudo 20, 21 anos. Então, o Rô, meu Bom, eu não estava também aqui, senão você poderia ter me ligado na hora, tá? É bom que você saiba. Eu Porque sei. você tem toda uma rede de amigos em volta de você que nesse momento também não te abandonaria. Isso é uma coisa que eu nem sei. Eu acho que você tem que assinar como família. Não sei, mas também a pessoa morrendo, você não... E daí, nisso, eu mandei pra Ju... Que é médica também. Que é médica, minha melhor amiga, e ela falou depois que ela começou a chorar quando ela viu o hemograma do Gui. Porque o leucócito estava 0 e plaqueta 0. Isso assim, imunidade 0 e chance... 0! E chance de hemorragia. Porque essas coisas que o leigo não sabe. E o Guilherme se bate. Bate a cabeça quando tá nervoso. Então, assim, o medo era... Só que isso eu nem cheguei a ter esse medo. Porque o medo era ele bater a cabeça, só que assim, você não tem ideia. Bom, deixa eu voltar que eu vou chegar nessa parte. Daí eu olhei... Quando o Marcelo não sabia, já me viu chorando muito e só falou, não, mas ele só tem que ir para o hospital. Daí eu falei, não, mas o Cláudio falou que ele está com leucemia. Uma confusão. Daí vira meia-noite do aniversário da Maria... Nas bagunças. Todo mundo chorando. O Guto desesperado. Até o garçom chorava.
a sorte, assim, e é raro, normalmente viaja eu e o Marcelo, né? A gente estava em grupo, então, assim, tipo, o Carlos, que é o namorado da mãe da Maria, foi lá, já chamou um carro, e a gente tinha chegado naquele dia, né? Então, eu estava com o carro alugado. Por sorte, a preguiçosa não desfez as malas, só tirei uma roupinha, porque eu não levei nada. O Marcelo só falou, nós vamos embora. Eu falei, vamos embora. Só que eu estava numa cidade chama Fasano, que é a cidade mais próxima, assim, satélite, chama Bari. Bari é maiorzinho. Maiorzinha. Só que o aeroporto de Bari só abria às 6 da manhã. A gente foi meia-noite já. Fiquei sentada na mala. Acho que essa é uma cena que eu nunca vou esquecer. Acho que tô tão medicada que eu nem choro mais. Fiquei sentada na mala chorando, esperando abrir e esperando alguém no Brasil conseguir emitir uma passagem. Porque eu tinha que... Bari não voa a São Paulo. É isso que eu pensei. Não, Roma, tinha que ir Milão. Roma não tinha, só que é auge das férias. E daí o cartão não passava, óbvio. Nessas horas, algum cartão passa? É. E eu tinha que liberar o cartão. E daí não sei o quê. Bom, eu sei que, resumindo, nesse tempo que a gente ficou lá, que parecia coisa de filme de terror, os dois sentadinhos na mala. Na mala, não, eu peguei a minha de mão, peguei minha necessaire de medicamentos e falei pro Guto, deixei o Guto, porque o Guto falou, mãe, eu quero ir. Falei, Gu, não dá. Porque a gente não sabe se vai arrumar 2 no mesmo voo. 3, fica, acaba as tuas férias. Tudo isso acho que mexe muito. Tomar todas essas decisões. Por sorte, ele já tem 18 anos, não é uma criança, né? E você vai entregar o carro, você vai fechar as minhas malas, porque ele levou tudo que a gente deixou lá. Daí conseguimos um voo Milão, só que era um Milão que a gente parava como se fosse o Congonhas de Milão e depois ia para o Guarulhos, Malpensa e sei lá onde. Não sei. É esse daí. A gente foi e parecia tudo uma gincana, porque foi tudo muito rápido. Sei que eu consegui chegar e praticamente direto da piscina e do Aperol, eu fui para UTI. E já fui direto, não parei em casa e não saí nunca mais do hospital até ele ter a primeira alta. E essa leucemia dele, dentro das leucemias, que acho que é uma coisa que eu venho sentindo muito. Primeiro, agradecer muita solidariedade, muito apoio de todo mundo, muito carinho e muita corrente de oração que foi feita para vocês. Muita. Mas, assim, muita gente tenta me indicar médico. Olha, meu pai teve câncer, esse é o melhor. Hoje em dia é tudo muito, assim... Nichado, né? Nichado. Eu tô no médico, doutor Vicente, aliás, maravilhoso, que é o médico de leucemia, né? Pediátrica. Hemato-oncológico, entendeu? E a dele é um tipo, que é a LLA... Tipo B. Então, você vê, é uma que é uma doença super conhecida. Porque, por exemplo, meu pai já teve vários tumores, né? O Highlander, que eu brinco. Dos que ele teve, um deles, que foi na perna, um sarcoma, que é um tumor de partes moles. Você vê como o meu CRM bomba. Bomba. É super perigoso. E só tinham 18 casos no mundo. Daí você vê os médicos atrapalhados, porque você não tem história daquilo, você não tem estatística. A gente participava de call com um médico da Espanha para entender, olha, é metastásico, não é? Eles vão fazer uma tentativa de ver o que funciona, não tem um tratamento padrão. Que nem no caso do Gui, graças a Deus tem, então, né? E o do Gui, a primeira coisa que Então, daí assim, eu cheguei naquele momento no hospital e o Guilherme, teoricamente, ótimo. Só que, por exemplo, ele ficou nervoso antes de eu chegar, bateu a cabeça na gradinha da cama. Eu nunca vi. Não é que ele ficou com um galo. Nossa. Ele ficou com um negócio desse tamanho, tudo por essas taxas baixas. Negro. Porque é o jeito do corpo se proteger, porque não pode virar hemorragia. Então, ele estava todo roxo. Outra coisa que eu não falei, que o doutor Eduardo Hauen ficou encanado, foi que ele estava com um negócio que chama petequias. Que é? Não sei se algum dos seus filhos tem isso ou você.
quando vomita, fica com umas bolinhas vermelhas? O Felipe tem muito Tem, isso. né? Ah, Muito. Desde pequeno? Desde que quando chora, quando vomita, é algumas reações Aqui, que né? ele tem que fica tudo empipocado de vermelho, assim. Então, o Gui também. Só que... E o que são as petequias? Nada. Tudo bem no corpo. Tudo bem. Só que o Guilherme ficou no corpo inteirinho. Ah. Porque você pode ver que o Fê deve ser aqui, né? É, mais aqui no olho. E aí fica até um monte de manchinha Eu vermelha. também fico. Se eu vomito, eu fico aqui. E o Gui também. Só que era no corpo inteiro. E eu, burra, achei que era da vomitar. Vai ficar com a peteca no pé, porque vomitou? Então, isso também chamou a atenção. É um sintoma. Só que assim, a gente... Bom, daí eu vou chegar nessa parte. Daí Mas antes de você viajar, ele não tava com peteca, você não tinha visto nada. Nada. Tanto é que é isso que eu ia contar agora. Então, a gente chegou, já era à noite, que a gente pegou um voo. Fiquei lá sentadinha na mala, no filme de terror, com a cabeça do exorcista rodando, chorando. As pessoas passavam e falavam, bom... Daí, quando eu cheguei... no hospital, ainda não estava a equipe médica. No dia seguinte, marcaram uma reunião. Porque é uma doença, o que acontece? O prognóstico é ótimo, 90% a 95% de chance de cura. Só que o tratamento é longo. Então, assim, é uma batalha. São 2 anos de tratamento, de 2 a 2 anos e meio. Tem 2,5 ainda? 2,5 por causa dessas, por exemplo, eu acabei de perder uma semana. Porque o Gui teve intercorrência, daí você não pode fazer a químio. Então é 2 de químio. 2 anos de químio. E não adianta, por exemplo, graças a Deus, ele já está em remissão. Ele, nesse instante, não tem mais células cancerígenas. Com o primeiro protocolo. São vários protocolos que ele vai passar durante esses 2 anos. Só que o que acontece? Eles têm, historicamente, que quem parava aí volta. Porque alguma célula pode ter escapado desse primeiro remédio, que foi o mais forte. Esse nada me faria parar. Tanto é que era um protocolo de 33 dias, que quando eu cheguei, eles falaram, o Guilherme vai ficar internado 33 dias. Porque normalmente a imunidade cai tanto que você não pode ir embora. Só que, graças a Deus, ele foi embora em 12 dias. Porque ele... Eu comentei até com as médicas, esse cara é um touro, Ele nunca teve Covid, eu tive 3 vezes, Gustavo 3 vezes, Marcelo 2, a funcionária não sei quanto. E ele me lambe, não é que ele, não vou pegar no teu... Não, estou protegido, a máscara aqui. E ele nunca pegou. Então, assim, ele tem uma imunidade animal, né? E nunca ficou gripado, nunca teve febre. Bom, daí fui fazer essa reunião, voltando no dia seguinte... com o doutor Vicente, ele tem 5 médicas maravilhosas, sem brincadeira. Eu acho que uma coisa para falar de tratamento oncológico que eu senti tanto no meu pai quanto no Gui, as equipes são muito, muito afetuosas, sabe? Elas te acolhem, porque eu acho que você está tão destruída. Porque assim, eu já passei por muito neuro, né? Por muitos médicos que são mais distantes. É aquela consulta, tchau. Tem um neuro até que é famoso, que eu acho que eu já falei em algum podcast, não o nome, mas que ele fala, autista não tem jeito, autismo não tem cura, e você sai destruída. A equipe oncológica, não. Ela é aquela... Elas falam, a gente é a família de vocês durante 2 anos. Responde mensagem na hora. Nossa, que bom, né? Não, assim, você se sente segura, porque se você não tiver essa segurança, você não aguenta. Então conseguem ser mais humanos, porque geralmente médico nessa situação é um pouco mais frio, né? Mais objetivo. Nem os do meu pai foram, nem essa equipe. Não, essa equipe do Guilherme, as 5 meninas, assim, ele está apaixonado, ele gosta de ir fazer a químio para ver as médicas. Que é até uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Como será que é pro Gui, né? O que será que ele tá sentindo? Mas, ao mesmo tempo, ele tem 15 anos. Não tá perdendo como perderia o Fê, a Cacá, o Guto, entendeu? A balada, os amigos, o ano na escola. Então, assim, dentro de toda essa parte muito difícil, de medo... Tem esse lado que o autismo me ajuda, da falta de consciência. E ele não tem medo. Porque não tem muita noção, talvez, do tamanho do... Ele sabe que ele tá doente. Assim, mas ele fala, quando que os bichos vão sair de mim, entendeu? Mas não tem noção.
das químios que ele está tomando, do perrengue que ainda é o tratamento. Agora, o duro, por exemplo, é que assim, ele tem aqueles rituais, ele gosta de viajar todo final de semana para aquela casa que a gente tem no interior, que é meio que o refúgio dele. Esse mês que nós estamos agora, a gente não vai poder ir, porque a imunidade cai de novo. Como é que é? A imunidade vai cair de novo, porque chegamos na remissão, acabamos os tais 33 primeiros dias. Muda o tratamento completamente. Por quê? Se alguma célula não morreu com a primeira químio, ela diz que elas são muito inteligentes, tem que jogar outro remédio. Tá, mas isso é por causa da imunidade, então, que ele pode correr o risco de pegar alguma doença mais facilmente. Mas daí vocês têm que se cuidar quase que igual, né? E quase como o Covid, mas ainda não tem janelas, assim. É tudo isso que é difícil de entender. Então, por exemplo... Para vocês, inclusive, né? Eu todo dia... eu percebi também que elas não gostam de me explicar muito mais pra frente. Tá certo. Você vai entendeu? semana, dia a dia, talvez. Exato. Eu só sei que eu acabei o protocolo 1 e entrei no 2. E agora o 2 a gente fez o 2 é dividido em 4 etapas, acabamos a primeira. Com um monte de intercorrência. Porque ele teve... umas lesões, como se fosse uma assadura de bebê. Que imagine a químio saindo no cocô, né? Falando português, claro. Então, assim, não é falta de higiene, eu já fiquei desesperada. Não, é só de tocar a pele. Deve queimar tudo, queima. Então, um produto químico que tá jogando no corpo. As enfermeiras vão colocar de luva, vão colocar o remedinho assim, para correr no... Quase que astronauta. Astronauta. Ele fala, vão chegando as astronautas. Entendeu? Então, assim, se já é perigoso, imagine saindo do seu corpo, né? E daí agora tratou, porque o que aconteceu? Para começar a fase 2, ele não podia ter nenhum foco de infecção. Que não é que ele estava com assadura, ele estava em carne viva. Ai. E outra coisa do autismo, o autista não sente dor. Aliás, não é que não sente, é muito resistente à dor. E ele gritava de dor. Nossa, coitado, meu. Sendo resistente, gritava. Imagina como deve doer isso. Não, mas não é que ele gritava, ele urrava. O hospital inteiro sabia. Daí teve que internar. Então, nessa internação, não começamos. Daí perdemos 5 dias. Então, assim, estamos numa fase... Essa de agora, você está falando. Essa de agora, que foi semana passada. Que eu nunca sei o meu dia. Então, acho que, assim, falando de angústias minhas, eu acho que eu tenho isso. Eu não consigo me comprometer com nada. Hoje a gente decidiu ontem, 10 da noite. Lembra que eu te falei? Sim, foi ontem à noite. Saí, a gente teve 8 dias de hospital direto. Saí, me deram hoje de folga. Amanhã eu já tô 7 da manhã lá. Então, assim, e amanhã eu já não sei. Mas também eu acho que depois dessa fase, vem uma fase menos pior. Que a gente tá bem no combate agora, sabe? E o lado bom é que o combate está funcionando super bem, porque se já está em remissão na primeira fase, o prognóstico é muito positivo, né? Dá para vocês ficarem bastante otimistas que o tratamento realmente ele vai tirar de letra. Talvez efeito colateral, essas coisas, não sei se... Alguns vão ter. Eu ia te contar que eu perguntei isso que eu esqueci. Que eu perguntei, a primeira coisa que eu falei, porque mãe, igual a culpa, né? Falei, gente, esse menino já estava com leucemia há anos e eu não percebi. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Qual foi o peso que você ficou pelo fato de não ter percebido? Mas como é que você ia perceber? Então, daí eu perguntei isso pro Dr. Vicente. Acho que é bom até para as pessoas entenderem. Claro, o que a gente pode fazer para prevenir? Eu falei, gente, primeiro que teve esse quadro do regime que eu quis contar, que meio que me confundiu, porque o que pode dar? Vômito pode... O Ozempic, na hora, se associou, óbvio. Palidez. O cara perdeu 30 quilos. Anêmico. Ou então só perdeu 30 quilos. Não tem várias pessoas que você olha e emagreceram muito e você fala, nossa, o Marcelo estava assim, quando ele emagreceu bastante, ele ficou abatido. Abatido, exatamente. Abatido. Vomitando e tinha mais alguma coisa que era... e daí se você googar, eles falam de um negócio cara de Ozempic. A pessoa fica com a cara do Ozempic, uma cara meio caída. Eu falei, ele tá com cara de Ozempic, né? Daí ele falou, Patrícia, ele não chegou nem a fazer febre. Ele deveria estar com a doença há 15 dias. 15 dias. Então, por sorte, o regime foi ótimo para mim, que eu descobri antes. Porque ele faria febre, uma febre que não ia baixar com nenhum remédio. É isso que leva as mães... Esse é o efeito normal.
É isso que leva as mães ao hospital. Primeiro uma palidez, vômitozinho, que criança que não tem um vômito, né? Mas peraí, você tá associando então como se fosse assim, entre aspas, uma sorte. O fato Sim. dele estar fazendo o tratamento, Sim. isso levou a você entender que tinha alguma coisa e foi fazer o hemograma. Eu fiz o hemograma porque estava achando que ele, como ele já tinha parado o Ozempic, por que ele continuava a vomitar? Mas as pessoas, num diagnóstico normal, sem Ozempic, as pessoas também vomitariam antes da febre, será? Pode ser que sim, não vou falar o meu CRM. Mas o seu CRM já permite falar isso? Esse dia você faltou. Esse dia eu não fui, mas o que eu sei é que faria febre. E uma febre que não cede. Eu tenho uma opção quando eu falo faria febre. É porque sempre daria, mas eles só falam faria, né? Mas daria febre, o pessoal fala fez febre. Fez febre. No hospital, é o que eu mais escuto. Se fizer febre, tem que vir para o hospital. Desculpa. Não, mas é que eu sei, eu só comentei porque os médicos eu sei que falam. Não é? Então, daí ele falou, ele deve estar, ele fez uma conta de quantos leucócitos ele tinha perdido, falou 15 dias. Caramba, isso não é nada, né, meu? Nada. E ele já estava naquela situação. Mas o Ozempic não tem nada a ver com o fato de ter tido leucemia. Nada. Tanto é que eu perguntei também é bom saber, assim, as pessoas devem estar desesperadas. Não vou dar Ozempic pra ninguém nunca. Não. Diz que não tem nenhum caso registrado na literatura mundial de que alguém tomando Ozempic teve essa leucemia. E outra pergunta. O fato de ser autista pode ter uma predisposição para desenvolver leucemia? O que eles falaram? Nada a ver também. Essa é uma leucemia que incide muito em criança. Menor até que o Gui. O Gui é o mais velho, pequenininha mesmo. Geralmente, escuto de leucemia, o pessoal é sempre mais novo mesmo. Pequenininhos, assim, 2 anos, 3 anos. E todo mundo tá ótimo hoje em dia. Os tratamentos são muito eficazes, né? Então, eu acho que uma coisa legal para falar, que, assim, o quanto eles... Assim, é tudo muito... Eles têm muita consciência do que vai acontecer, sabe? Mesmo meu pai, quando teve o ano passado um tumor no pulmão, que todo mundo entra em pânico, né? Ele tirou 1/3... Não, 1 ou 2 terços. 1 ou 2 terços de um pulmão, onde estava o tumor. Num dia, por laparoscopia, demorou 40 minutos a cirurgia. E depois depois de 1 hora e pouco, ele estava comendo um filé. Nossa! Antigamente, eu perguntei para o médico, isso era uma cirurgia que era UTI 1 semana, abria de cabo a rabo, e assim, super difícil a recuperação. Então, assim, acho que a gente tem muito também esse medo embutido, que a gente já tem, né, dessa palavra, câncer, leucemia. Até porque na nossa geração, assim, a gente cresceu ouvindo que é sentença de morte, que hoje em dia não é mais assim, principalmente se você consegue diagnosticar no começo da doença, né? Não, e o meu pai, por exemplo, esse do pulmão, porque o pulmão também é um que dá medo, né? Dá. Acho que pâncreas dá mais, né? Quando fala que pâncreas dá um desespero maior. Dá muito medo também. E pulmão eu também sempre tive medo. Mas daí eu fui a todas as consultas com meu pai e o médico primeiro que falou, esse tipo que eu não vou mais lembrar o nome, que como o do Gui tem lá, tem milhões de tipos de pulmão, o de pulmão do meu pai é de fumante. Meu pai fumou 40 anos. Ele parou, ele fumou 30 e parou a 30. Ele começou com 13 anos. Nossa, super tarde. Nossa, caramba. Mas é que era aquela época que as grávidas fumavam, eu sei, né? minha mãe fumou grávida também. Por isso que você tá assim... Também não deu pra passar. Então, daí ele fumou 30. Quando o meu avô, pai dele, morreu de câncer no pulmão, ele tinha 43 anos. Então, daí ele parou de fumar de medo, porque também já naquela época, há 30 anos atrás, já falaram, seu pai tem câncer pelo cigarro. E daí você vê o tempo... E ele parou total, nunca mais colocou um cigarro na boca. E agora que ele tá pagando o preço. Falam que a conta do cigarro demora mais para chegar. Agora fala que esses vapes é daqui a pouco. Chega em 3 dias. Chega em 3 dias. Começou agora, daqui a pouco já tá com alguma coisa. Eu não sei se é câncer, mas ele tem uma praga que tá tendo na adolescência. Então, você vê, meu pai mas ele teve também de bexiga. Também é de fumante. Bexiga fumante e pulmão. Total. Eu fui porque... Eu sou filha dele, tem 1000 coisas genéticas. Mas ele falou, fica tranquilo, você só não pode fumar. Eu já avisei o senhor Gustavo também. Falou, cara, aqui, é o avô, né? é o biso, o vô,
É predisposição total. A conta chega. Mas o meu pai também foi muito tranquilo. A químio, acho que a gente tem aquela coisa de filme da pessoa na bacia, vomitando, blá, blá, né? Com a toalha. Meu pai não passou mal um dia. Já fez rádio e químio. A rádio ele ainda trabalhava, ele ia dirigindo. Não gostava de ir com ninguém. Revoltado, você conhece? Eu vou na hora do almoço. Aplicavam lá a químio, a rádio e ia trabalhar. Nunca fui com ele porque ele nunca deixou. A químio você é obrigado a ir com acompanhante. E daí é um soro, né? Porque acho que tem gente que me pergunta, não sabem nem visualizar. É um soro, igual você toma o soro, só que normalmente quando esses tratamentos são mais longos, eles implantam um catéter para não ter que ficar furando a pessoa. Né? O Gui tá chama pique o dele aqui no bracinho. E ele não arranca, né? Não, porque daí a gente falou que se arrancar ele vai ficar internado. E é muito mais fácil tudo através do pique, então eles higienizam tal e aplicam a químio e você vai embora para casa. Cada químio tem um tempo de infusão, que eles chamam, que é o tempo de pingar. Então tem umas do Gui que pingam em 3 horas, tem uma que pinga em 1 hora. E eu sei que em um momento do tratamento vai ter uma que vai pingar em 36 horas, daí vai ter que internar. Nossa, acho que você foi falar 8, porque você falou uma vez de uma de 8 aí que você tinha que ficar. 8 eu fiz agora, semana passada. Essa de 36 é em outra fase do tratamento. Que deram um spoiler já. Já spoiler, que eu tenho que internar. Que ele tem que ficar, não tem como, né? Lógico que não. E daí assim, meu pai nunca perdeu apetite, nunca emagreceu, perdeu o cabelo. O Gui... Perdeu total o cabelo, total. Teu pai? Eu não cheguei a ver Perdeu ele total, sem cabelo mas ele acabou a químio em setembro, em dezembro ele já estava com cabelo. Quase que normal. Foi muito rápido, mas ele perdeu total. Perdeu outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Como é que é? Fios de crescimento rápido. Então, por exemplo, não caiu a sobrancelha, caiu a barba e o cabelo. Nem pelo do braço, entendeu? Tem uns remédios que caem todos os tipos de fio, que eu acho que é o do Gui. 3% do que toma o remédio que o Gui está tomando, todos esses misturados, não cai nada. Do Gui ainda não caiu nada. Olha. Porque o Gui é super Tony Ramos. Porque tem a touquinha, não tem touquinha? Ai, mas aquela touca mais mulher, né? É uma touca. Minha tia usou. E adiantou? Não caiu. Não caiu? Não caiu o cabelo. Então, você sabe como é que ela funciona? Ela congela o couro cabeludo para a químio não atingir o bulbo capilar. E daí manter. Diz que é bem sofrido, mas... o Gui que não tá... careca, não... Você acha que ele tá preocupado? E não caiu ainda mesmo, né? Não, mas agora eu acho que tá caindo. Ah, você acha? Uhum. E ele é Tony Ramos, então deve ficar sem nada. Não, você não tem ideia. Eu nunca vi nada igual. Na bunda peluda. Mas só ele, mas o Guto não. O Guto não é tão Tony. O Guilherme é o Tony. Uma oportunidade para fazer uma depilação. Geral. Geral. E daí eu acho assim que é interessante a gente pensar. Primeiro que nos últimos 2 anos, eu vivi com meu pai, a químio dele, e é no mesmo hospital, né? É um ambulatório de químio de adulto. Que você não fica naquele box, que eu não sei se é que também a gente é privilegiado, a gente também faz... tem isso. No hospital Einstein, privado. Né? Mas assim, você fica num quarto menorzinho, tem um banheiro para você e uma cadeirinha ali, não é que é uma suíte mega, mas assim, totalmente privativo o teu lugar. Você não fica que não sei, eu tenho aquela coisa de ver eu visualizava aquelas cortininhas e você vomitando em você. Não sei por quê. Uma vez eu visitei, porque eu fui voluntário durante um tempo no servidor público, na oncologia pediátrica. E eu entrava lá, às vezes, na UTI, onde os meninos estavam fazendo. Daí é bem diferente dessa realidade que você está falando, sabe? Eu me vestia de Papai Noel e ia lá entregar presentes. Eles amam. E tinha um evento mesmo. Tipo, a gente levava em algum lugar grande, uma vez no Círculo Militar. Já foi em alguns lugares que daí fantasiava de Papai Noel, uns 5, 6. Uma vez foi lá no próprio teatro do servidor público, eu lembro que eu fui. E daí as crianças ali onde meu pai trabalhava. Exatamente, eu ia lembrar disso, onde seu pai trabalhava. E lá eu fui umas vezes... Puta, mas é assim, entregava chorando. Preciso confessar que eu entregava o presente com uma mão e escondendo a lágrima com a outra.
É muito desespero. E crianças mais novas que o Gui. Tô falando de tudo que é idade, na verdade. Mas as mais novas que vinham carequinha. Dói. Mas assim, mas é uma coisa que aquece o coração, sabe? Falando sinceramente, assim. eu- É muito legal a gente ter essa atitude, porque é um momento que eles ficam tão felizes, com um tratamento tão longo e tão sofrido. Não sentem tanto, eu acho. Assim, você vê as crianças correndo. Eu ia contar essa diferença da químio que o meu pai fez e o ambulatório de adulto e a químio pediátrica. Criançada correndo. Eu não sabia que é obrigado por lei ter professor lá. Eles não podem perder o ano. Então tem uma sala de aula, daí eles ficam estudando, desenhando, você escuta a aula, sabe? Super felizes. Mas você vê lá todas aquelas mães aos pedaços, que tipo, eu tô com essa cara boa porque eu sempre falo que eu sou medicada. Porque a primeira coisa que eu fiz foi saber como aguentar, porque a sensação é um medo. Mas sua cara boa tá agora, porque você passou por um período aí até agora que também não é que você tá assim eu fui no céu, mas... Não, você foi no céu, mas eu tô acompanhando e eu sei que durante os primeiros dias e meses você não conseguia falar. Não conseguia. Você só chorava. Eu só chorava e eu só, assim, não conseguia comer, que é uma coisa que... Mas já faz tempo que isso tá acontecendo com você. Não, mas é que antes eu não conseguia comer fazendo regime, só pensando na comida. Eu nem lembrava de comer. Eu não conseguia me concentrar em nada. Mesmo assim, o Guilherme dormindo, tá? Em casa já. Falava, vou ver uma série. Passava 3 episódios e não sabia nem o nome da série que eu tava vendo. Sabe, a cabeça longe, eu não sei explicar. O Marcelo, que é mais quieto e fica mais apreensivo. Com um monte de outras coisas na cabeça misturado. Exato. E assim, não consegue conversar a respeito. E tive coragem de fazer algumas perguntas para os médicos, sabe? Do tipo, ele corre risco de vida em casa. Porque se eu não perguntasse, eu preferia ficar no hospital, concorda? Não tinha aquela história, se fizer febre, tem que voar para o hospital em X minutos, que você falou uma vez. Golden Hour, que eles Golden falam. Hour. Que se você, eles têm lá esses estudos para variar, que se você ou começar a vomitar muito, ou ter qualquer sintoma estranho, você tem 1 hora para chegar no hospital. Então, eles pedem para que você não se afaste do hospital. Porque a chance de reverter em 1 hora é de, sei lá, 98%, entendeu? Você sabe que tem uma galera que se muda ali pro lado do Einstein, onde tem aquele monte de apartamento, o pessoal muda pra lá, tem todo uma lado. mãe que tá fazendo tratamento, tem muita gente que nem é de São Paulo. Isso, é isso que eu ia falar. Que tem condição e consegue, daí tem alguns remédios que só tem aqui, e daí vem e muda, exatamente. Então eu perguntei se eu podia ir pro interior, que é 1h30, ela falou, não, de jeito nenhum, e se dá um acidente na estrada? Nossa, é mesmo, pegou um trânsito lá, não tem como sair de lá. Exatamente, parou tudo, como é que você faz? Não é para você sair. E olha, foi interessante que essa eu nem tinha... Escutei semana passada, ia ter jogo ali do lado, lá no... Do Einstein? Jogo do Morumbi, jogo do São Morumbi. Paulo. Daí e o Gui não estava bem, porque ele tomou um calmante que deu uma reação, que ele ficou todo torto. Então, todo dia é uma emoção. E ele melhorava e não melhorava, e piorava, e a gente não sabia direito o que era, e aquele monte de médico. Daí uma das médicas veio e falou, Patrícia, você pode ir para casa. Só que assim, se você for, você tem que ir agora, porque vai ter jogo. E eu não quero que você demore mais de 1 hora para chegar. E se acontecer alguma coisa em casa em dia de jogo, elas mandam, elas avisam. Porque daí é melhor eu ir para um outro Einstein e ir de ambulância. Que é qual? Na República? Para mim é mais perto da República, mas sei lá, quem mora no Sumaré... Mas que no nosso tem caso é República, né? Exato. Tem que ir pra República, depois é de ambulância pra depois furando. ir de ambulância. Porque ela falou, senão você não chega, por causa da tal história, dá 1 hora. Então, assim, tudo isso parece um peso, né, meu? Eu sinto como se eu nunca relaxasse, nunca mais. Eu escuto um barulho em casa, já acorda todo mundo em pânico, achando que aconteceu alguma coisa. Sobressaltada, sabe? Acho que é a palavra. Angustiada, vai. Uma angústia maior, junto, talvez. Tudo junto. E eu acho que isso também de não poder me programar em nada. Nada, não tenho programação. Eu não consigo fazer nem minha terapia. Porque eu nunca sei que horas, por exemplo, amanhã a gente vai às 7 da manhã fazer um exame
que é um exame que ele colhe o líquor, por ser leucemia, né, medula e tal, e daí já injeta a químio na medula. Isso acontece às vezes, esse daí, chama mielograma, sei lá. Essa uma aula eu também perdi. Ah, perdeu. Perdi essa. Daí, dependendo de um resultado X, ele já vai fazer uma outra químio. Fazendo essa químio, a gente já vai ter que fazer mais não sei quantas seguidas, que não pode não ser seguida. Mas pode ser que não aconteça. Então, eu não sei. Não posso falar, não posso falar nada. Então, pode ser que no feriado, como ele ainda está numa janela de imunidade boa, se ele não fizer essa químio, pode ser que eu possa ir viajar, mas pode ser que ele faça químio. Então, assim, tudo isso também dá uma angústia a mais, né? Porque a tua vida sai totalmente fora do eixo. De todos, né? E eu acho assim, ficam algumas terapeutas, assim, psicólogas, no andar ali, na oncologia. E elas falam muito isso, que o câncer, é uma doença que pega a família toda. Todo mundo sofre. Todo mundo tem esse medo, todo mundo fica nessa angústia. E outra coisa muito aflita é que as pessoas também ficam chegando em mim como se estivesse me dando pêsames. Nossa, eu ia falar isso, eu ia fazer essa pergunta, sabia? Eu tava pensando nisso. Porque outro dia você comentou. Mas assim, a gente já falou uma vez, quando a gente tava falando sobre autismo, a gente chegou a falar disso também uma vez aqui. Como é que as mães de autistas gostam que as pessoas reajam quando encontram? Porque também tem essa, nossa, coitada, como sofre. E da mesma forma agora, com câncer deve ter isso. Nossa, coitada, olha a barra que ela tá passando, é autista, tá? Mas o que você espera que as pessoas façam nessa hora, assim? Porque é difícil não olhar, não com cara de pêsames, né? Mas fica todo muito, muito tocado, porque vocês são pessoas muito queridas. E você expõe pro seu grupo íntimo de amizade, que só tem umas 400 pessoas, o que você tá passando. Então isso faz com que muitas pessoas fiquem afetadas, que vocês acabam sendo muito queridos, todo mundo gosta de vocês e acaba sofrendo junto. Então, o que tá no nosso alcance? A gente fez grupo de oração, a gente participa junto de grupo de reza. Terço, então, tem de todas as religiões misturadas. Semana ali. que vem eu vou na Umbanda. Então, sério, eu vou em tudo. Então, mas tem que estar tudo misturado. Mas o que você acha que seria legal que as pessoas fizessem? Ou quando te encontrar, falem? Não sei também. O que as pessoas podem fazer? Mas você sabe que nem eu sei. Então, também é duro. Porque você fica com angústia quando ficam com essa cara de pêsames. Realmente, uma vez você comentou. Pô, se as pessoas vêm falar comigo, parece que estão dando pêsames. Mas se não fala nada, também fica um pouco antipático. Pode falar o quê, né? Então, assim, acho que é difícil, né? Até pra quem tá encontrando com você. Não, e pra mim também, não sei também. É duro, eu entendo o lado da pessoa. Vai chegar fazendo festa? Então, chega fazendo festa, mas também chega, de repente, passando força, né? Tamo juntos, precisa de alguma coisa. Eu acho que eu não fui a nada desde então. Vai fazer 2 meses agora, quase. Não sei nem que dia. Eu perdi essa noção de dia. Hoje é dia... 3, 4, 5? 5, 6. 5. 5. Você vê, daqui 10 dias faz 2 meses que começou. Eu não saí nunca mais. Então, assim, encontrei pouquíssimas pessoas. Mas eu fui uma vez só num campeonato de beach que o Guto participou. E daí que eu foi no IPO também, não foi? Fui, mas daí as meninas sabem tudo, né? Ah, tá. Já sabiam e são, tipo, 8 pessoas. E daí eu queria ir, porque daí você conversa a respeito e tal. Mas... Então você tem encontrado pouca gente. Não encontrei ninguém. Bom, me encontrou que uma vez aparecemos lá de surpresa, eu e a Ju quase fomos expulsos. Quis matar a gente aquele dia. Não, agora explica, né? Que o Marcelo achou que eu tava muito deprimida, Isso. não é? Marcelo me mandou uma mensagem falando que você tava muito deprimida. No Dia dos Pais. Era dia dos... Nossa, era dia dos pais aquele dia. Eu saí da casa do meu sogro... Deu, no final você deu. Eu tava na casa do meu sogro e da minha sogra e fui pra lá. É que eu acho que E que você, de surpresa, você também não gosta, né? Você gosta de estar arrumada, você não gosta que apareçam do nada. Isso. Eu tinha acabado de tomar um remédio pra dormir. E você tava com sono, você ficou mal-humorada. Mas você saiu... Quando eu entrei, você tava muito mal-humorada. Eu e a Ju fomos conversando com você, depois você acalmou. A gente riu. Com raiva dele, entendeu? Dele, não foi dos convidados. Porque tocou a campainha, nunca vou... Primeiro chegou a Ju, né? Daí tocou a campainha, eu achei que era a funcionária chegando. Falei, eu vou correndo pro quarto que eu não quero falar nem com a funcionária. Mas daí ele, não, vem aqui. Daí na cara da Ju, coitado, falei, Marcelo, eu não acredito.
Daí depois eu entrei e você falou, bom, quem mais falta aparecer aqui pra ver se eu preciso me trocar ou não? Falei. Falou. Eu nem lembro. Você falou Sério? isso. Eu já dei risada na hora. Eu acho que eu tava de pijama, Tava, eu nem sei lá. lembro. Mas, coitado, é o jeito que ele tentou me ajudar. Mas É, ele isso que eu te ficou... falei. O jeito que ele tentou te ajudar, ele tava preocupado com você. Era um dia que você não tava bem. E nessas horas, ter gente pra distrair é melhor do que você ficar batendo só nele. Você divide a porrada. Mas assim, é outra coisa que eu sinto e que os médicos falam muito. Pra tomar cuidado com o relacionamento. Então, assim, eu tento também não descontar nele, né? Porque, além de tudo, ele tem que trabalhar. Eu sei, não. Você desconta pouquíssimo nele. Juro, eu tenho que sei. fazer tudo eu sozinha. Sei. Não, mas isso independentemente de ter a doença ou não. Você sempre conseguiu filtrar o que você leva. Muito mais do que outro monte de mulher que eu me relaciono por aí. Mas assim, agora eu me sinto com mais medo. Porque quando o Gui nasceu, lembra? Ele ficou na UTI um tempão. Lembro bem. Mas acho que assim, eu era mais nova, não tinha, meu CRM estava muito novo. Agora eu tenho mais medo de ficar sozinha, sem ele. Tipo, se eu tiver que tomar uma decisão. Entendeu? E eu acho que a história de não estar em São Paulo quando aconteceu, e o Marcelo viajar muito, me deu medo dele não estar perto para chegar. Você desenvolveu um pânico quase disso. Mas eu vou voltar a viajar, fica sossegado. Não tenho dúvida. Mês que vem você já tá indo. Não Eu dá, sei, eu mas sei. assim... Quando acabar isso, que vai Nossa, acabar. o meu pé na estrada já vai estar com a mala feita. Não desfiz a mala até hoje. Sério? Juro, todo dia deve ter areia, bicho. Mas por que isso? Não sei. Eu olho e falo, ai não vou ver. Que é mala de verão. Um dia eu olho essa mala. Meu Deus. E que mais? E você tá tomando seus remédios, né? Pra você conseguir estar assim, então. Daí psiquiatra você tem ido? Ou o CRM também já tá nesse ponto? Não, eu liguei pro psiquiatra quando aconteceu para perguntar para ele, porque eu fiquei com medo de ter um burnout, sei lá, enquanto eu tava viajando. No dia, nas 24 horas. Sabe por quê? Eu ia ficar 12 horas num voo sem tinha notícia. Conexão ali? Não. O voo que a gente pegou não tinha Wi-Fi. Puta, sabe que eu ia falar também, pensei muito nisso, falei, será que ela teve notícia durante o voo? Que isso é pânico também. Não. Falei, e se eu chegar e o menino tiver morrido? E daí ele falou, e o Marcelo anda com remédio, ele não gosta de tomar, mas ele, como viaja às vezes muito longe, ele tem Stilnox, algumas coisas para dormir, para entrar no fuso. Ele falou, pode tomar, porque se você ficar pensando, eu tenho medo de você ter alguma crise, porque uma vez eu entortei de crise, de nervoso. E daí ele falou, não, toma, entra, come alguma coisa. E capota. E capota. Você fez isso? Fiz. Acordou em São Paulo. Acordei em São Paulo. Como é que eu ia ficar 12 Claro. horas chorando? Eu não abri o olho, assim, ó, de tanto que eu já tinha chorado pré-voo. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa desse tipo de suporte, sabe? E uma coisa que eu fico pensando muito, que tem me ajudado, é também não entrar na onda de, por que comigo? Porque o que eu fiz para merecer isso? Ai, meu Deus. Se vitimar, né? Aconteceu, agora eu vou ter que encarar. Não adianta ficar... É o seu lado prático. Agora eu preciso encarar o problema. Não adianta eu ficar tentando achar uma explicação. Acontece 1 em cada 100 mil, o que o Guilherme tem. O dele? O dele. Nossa, o dele é um cada 100 mil. Outro é um cada 100 mil. Parece tão... Não é tão... Então assim, vou ter que encarar. Por sorte, a gente tem toda a infra... Mas também, outro dia, não sei quem falou para mim, é muito fácil você ir para químio de motorista. Não, mas tem gente que fala isso? Meu, por que as pessoas... Também. Dá pra gente falar como é que as pessoas podem ajudar, não fazendo comentários ridículos como esse que você escutou. Não é fácil. É a mesma coisa, só não tô dirigindo. Igual. Que diferença tem essa, meu Deus? Assim, é muito... E acho que, assim, o mais difícil de tudo é ver o teu filho sofrer. O de tudo, por exemplo, agora que ele teve essa crise com o remédio, que não tinha nada a ver... Foi do calmante, né? Quando teve essas feridinhas... A gente passou? Tá quase, né? Não, vamos falando. Quando teve as feridinhas da químio...
no bumbum, que é muito mais que uma assadura de bebê, teve que internar. Ele se desorganizou muito com a internação, porque ele odeia ficar internado, assim como qualquer um. Porque alguém me explica como é que conta o tempo em hospital? Não é o mesmo tempo daqui. Aqui, 56 minutos, lá daria... 3 dias. No mínimo, 4 horas. Daí ele entendeu, porque ele tem um certo grau até grande de entendimento, Guilherme. Tem. Que ele ia ficar internado, e daí começou a ficar louco. Só que o que acontece? Por mais que ele esteja bem, as taxas dele não são as nossas, de leucócito, essas daí. Então, ele não pode se machucar, bater cabeça em parede, essas coisas. Então, optaram por um remédio, uma injeçãozinha. Calmante mesmo. Calmante, derrubar o cara. Sossega, Leão. Exato. Primeiro dia ótimo, daí ele dormiu tranquilo, conseguimos medicar, fazer tudo, passar as 1000 pomadas que tinham que passar. E daí facilita o trabalho também, porque o Marcelo tem mais medo desses calmantes. Eu não, porque assim, como ele estava calmo, conseguia passar a pomada aonde fosse. Entendeu? Se ele está nervoso, ele chuta a cara do enfermeiro. Aí que o autismo pega no tratamento. Porque se é uma criança típica, você explica, nós temos que tratar, abre aí a sua perna, os enfermeiros vão fazer o que tem que fazer. Bom, daí eu feliz. Daí, quando ele começou a agitar de novo, demos de novo o calmante. De repente, esse menino começa a entortar. A mandíbula dele saiu do lugar. Saiu. Mas eu ia perguntar pra você, saiu pro lado? Saiu pra onde? Desencaixou. Isso aqui tem um encaixe. Tem um encaixe, eu sei. Ela saiu. E ela ficou bamba, indo de um lado Frouxa? Frouxa. E faz o quê? Alguém encaixa? Vai um buco maxilar. E ficou um tempinho assim? Eu não consegui olhar, essa parte, meu CRM caiu por água abaixo. O Marcelo tava? Tava. E os meus pais também, coitados. Eles estavam lá também na hora? Ai, meu Deus, hein? E ele urrava de dor. E daí tudo isso é do remédio. E o remédio... É reação do remédio. Do remédio, que também dá em pouquíssimas pessoas. Daí, para ele se acalmar, deram de novo. É o terceiro? Não, foram 4 vezes. Nossa! Até que chegaram à conclusão. Chegaram não. Agora conta como é que foi. CRM mãe. CRM Eu mãe. falei, não, gente, não é possível. Tem a ver com esse remédio. A hora que ele toma, ele começa a entortar. Porque ele entortava e fazia um olho para cima. Uma cena horrorosa. Porque minha avó teve AVC, vão sair daqui achando que eu sou também a mais... A zicada. A zica do planeta. Minha avó teve AVC e eu tinha nem sei explicar. Era irmão da minha tia, que a gente sempre passava Natal junto, que convulsionava muito. Isso há 100 anos atrás. Então eu vi muita convulsão na minha vida. E a minha mãe boazinha, o moço convulsionava e eu não podia olhar, eu tinha que ficar... Então, eu ouvia os barulhos, via as manobras. Então, eu já tinha visto essas duas coisas. Eu falei, eu não sei se é AVC ou convulsão. Porque dava essa sensação. Só que ele consciente, coitado. E daí, fui na bula do remédio e tinha espasmos musculares com cabeça torta. Bom, e tem um antídoto. Ele tomou um antídoto e melhorou. Mas você não lembrou que você tinha tido um parecido? Também. Porque daí talvez a gente faça um podcast disso, que é outra coisa super básica que aconteceu comigo, que é aquele para a história do professor, né? Uhum. Ah, não, isso daí... E daí me deram esse calmante e eu entortei inteira. E eu achei que eu estava tendo um AVC. E eu falava... assim, com a cabeça e a boca para um lado. E a mão torta. Era exatamente o jeito que o Guilherme ficou. Daí, agora, ele tá tudo bem com isso. Por isso, nós perdemos uma semana. Eu perdi uns 20 anos de vida, de estresse. Ai, meu Deus. E perdemos uma semana, atrasou uma semana o tratamento. Que é por isso que há 2 anos, há 2 anos e meio. Porque algumas intercorrências devem acontecer no meio do caminho que vai empurrando, né? Tem 1000 coisas. Tem, assim, pode dar coisa... Tem muita criança que tem coisa na boca, então ele tá fazendo na mucosa, sempre mucosa. Não sei se o Marcelo é um que quando toma antibiótico fica com aquilo, herpes, a mucosa dele, ele sente. Então ele já está fazendo um laser no lábio e dentro da boca. Eu também sou dentista, né?
Então, isso já é preventivo. Para que não aconteça, ocorra sangramento. Que é tudo a ver com sangue, né? É. E agora, então, vai continuar o tratamento, dia após dia, né? Você tem que ter muita paciência, vocês todos. Muito unidos. Resiliência. Não, essa é a palavra, não é? É, a palavrinha da moda, que nesse caso não, se aplica caso completamente. É porque vai tomar paulada e tem que ter a força para levantar de novo. É o que vocês já têm feito ao longo desses quase 2 meses, né? Que vão ser os piores, eu tenho certeza. Agora só vem... Vai diminuindo, vai melhorando com o passar do tempo, com a evolução do tratamento. Vai ficando mais light. E eu acho assim que, além de explicar para os nossos fãs por que a gente sumiu, eu acho que o mais importante é também cair um pouco esse mito de que acontecer um caso assim é tão trágico. Difícil, dolorido, muda todo o teu... ritmo de vida. Exatamente, o teu ritmo de vida. Eu tinha um casamento agora, que eu até falei brincando no cabeleireiro. Eu falei assim, eu viajaria amanhã no casamento de um amigo do Marcelo, que tá marcado obviamente faz tempo, mas eu saí ganhando, porque eu comprei um mega vestido. E o vestido não tem como devolver. Mas vou perder o casamento, né? Então, assim, você perde as coisas que você programou. Mas você quase não gosta. Exato. Mas, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem muito recurso. Não é mais aquela coisa tão... Eu não gosto dessa palavra, tão desgraça, sabe? E olha, eu vou te falar que não é só porque você está no Einstein, porque você está na rede privada. Isso Sim. tem no SUS também. A rede pública de saúde do Brasil está avançadíssima, perto de algumas redes públicas. O difícil é você conseguir o tratamento, mas uma vez que você consegue, os medicamentos são eficazes. Então é para todo mundo. O SUS a gente tem que enaltecer o pai do Henrique, trabalho deles aqui. O dono do salão, do cabeleireiro, tá com leucemia, tá tomando o Gui tá tomando uma químio oral também, né? Todo dia à noite. E o pai dele também toma. E eu recebi a químio no hospital, joguei na bolsa. O Henrique veio me falar, Patrícia, você já googou? Custa R$48 mil. Falei, oi? Ele falou, eu pego no SUS todo dia, vem direitinho o número de comprimidos pro meu pai. E o meu eu peguei porque o plano cobre. O próprio hospital me deu. Mas o plano de saúde o comum dá. Igual, a mesma caixa. Ele me mostrou a foto e falei, exatamente o que eu tô dando pro Gui. Quando o Lucas veio aqui, até falou daquele coquetel PrEP, né? do PrEP. Tipo uma vitamina, uma vacina para não contaminar com HIV. Exatamente, que eles pegam então no tem SUS. Vários. Então assim, não é que é só eu tô falando isso daqui para o pessoal não falar depois, para vocês que são privilegiados, para você que vai de motorista. Você que vai de motorista, vai pro Einstein. Não é isso. Então melhorou para todo mundo. Então é bom deixar isso claro, né? Claro que tem facilidades de tratamento. Não, e as meninas eu quero agradecer as meninas, além do Dr. Vicente, a doutora Alessandra, a Mel, a Pri, a Carol e a Natália, que são os anjos da guarda da gente. Esqueceu de ninguém? Não, são as 5. São as 5. Não, e também tem o Lu, o Rô, a Silvana e a Vânia, que são as enfermeiras que cuidam da químio do Gui. Que são assim, não dá nem pra dizer. Eu já nem sei porque que eu ia falar. Então, eu ia falar que elas também trabalham no HC. Então, assim, o mesmo tratamento que o Gui recebe, o mesmo carinho... E até muito, assim, a gente não concorre, né? Fica mais vaga pro HC. Cada um acaba caindo no seu quadrado, né? Eu tô lá e elas têm os dias, tanto é que elas fazem vários... Cada dia tá uma, porque nos outros dias elas estão no HC. E o doutor Vicente também, que é, tipo, um anjo. Agradecer ao doutor Vicente também, então. Por favor, doutor Vicente e as meninas. Que eu já sei que gosta de chocolate. Sim. Que você já deu o estoque da Copenhague inteiro para ele. Agora eu vou mudar para Pati Piva. Bom, mais alguma coisa a gente quer falar, Não, Paty? acho que não. Se alguém quiser depois mandar perguntas, né? Isso é uma boa. Se quiser mandar perguntas, interagir com a gente no nosso canal do YouTube, @Papo Eclético, no Spotify, Papo Eclético,
também com muita criatividade no Instagram. Papo Eclético. Sim. TikTok e tudo mais. Acho que é bom E para eu- interagir com você, se você Sim. tiver vontade de, né? Assim, até palavras acolhedoras. Isso. E eu queria também agradecer, eu brinco que eu sou a blogueira do apocalipse, né? Que se eu abrisse os meus recebidos, todo dia chega água benta, óleo Recebidos. bento. Eu mesmo mandei, viu? Alguns. Então, imagem de santo. Tem umas amigas minhas. Teve um dia que chegaram 6 bolos na minha casa, porque o Guilherme gosta de bolo de cenoura. Então, cada uma. E o Gui não gosta de presente, né? Assim, não é que não gosta, ele não liga pra nada. Então, a pessoa sempre fala: o que, que eu posso mandar pro Gui? Nada. Então, ficam mandando comida que ele gosta. Então, eu queria agradecer e realmente acolhe muito meu coração, o do Marcelo. Cada palavra. Às vezes eu não respondo os meus seguidores, não são os meus seguidores, não Os respondo amigos. o WhatsApp, porque eu tô sempre, às vezes é maravilhoso, mas no meio de algum momento ali com o médico ou com o próprio Gui, e eu não consigo. Por isso que eu fiz o grupo pequeno. Não, fez bom. Daí você dá uma notícia que já todo É. mundo consegue saber o que tá acontecendo. Porque quem tá de fora fica com essa agoniado, angústia de saber, pô, como é que tá? Tá indo tudo bem? Não tá? Eu sou mais chato, já mando direto. Não, mas eu respondo, mas às vezes não consigo. Antes eu era muito online, né? Era. Não, você era mesmo. Mas comigo você continua online, não posso reclamar. Mas, Paty, então acho que é bom que você saiba que toda essa corrente positiva tá com você. Não, eu também. Mas E toda essa corrente positiva tá com você, todos os seus amigos, todas as pessoas que gostam de vocês, que acompanham vocês. A gente reza pelo Gui todo dia, a gente sabe que vai dar tudo certo. O momento, e assim, é bom que vocês saibam que vocês têm essa rede para contar, não só nas orações, mas são, como você disse, 2 anos ou mais de um tratamento que para vocês, talvez a sensação de tempo seja muito maior do que só 2 anos. Então é bom que saibam que tem pessoas do lado de vocês o tempo todo para ajudar no que for preciso, para querer falar besteira, para chorar, para dar risada, para gravar podcast no meu caso, para fazer o que você quiser, para vocês se distraírem também, né? Então acho que é isso que a gente pode oferecer. A nossa vontade de abraçar vocês em todos os momentos e tá disponível para o que vocês precisarem. E assim, a gente fala que vai continuar na medida do possível, gravando Sim. Papo Eclético, é bom falar, até a gente estava falando antes, se for o caso, eu gravo algum sozinho, pra gente não perder o costume de fazer o programa, né? E não deixar nossos fãs na mão. E não deixar nossos fãs sem entender o que tá acontecendo na mão, senão eles vão ter E sem a... crise de abstinência que não assistem no Papo Eclético. Mais alguma coisa pra terminar? Não, só gratidão. Mandar um beijo pra todos. Hashtag Sim. gratidão forever. Tudo que eu vou falar que eu Gratiluz. nunca ia falar, gratidão, resiliência. Já mandou gratiluz? Gratiluz, eu não cheguei nesse momento. Eu mando sempre luz divina, mas gratiluz não. Então um beijo pra todos, né, Paty? Boa sorte pra vocês. Estaremos sempre juntos. Todos que estão aqui certamente estão juntos com Aí, vocês. quem sabe a gente não traz um dia a equipe do Dr. Vicente, né? Olha, boa ideia, hein? Pra contar. Pra contar o outro lado do tratamento, né? Sim, Porque como também... como é que é dar a notícia pras famílias, Nossa, né? eles devem ter muita coisa pra contar mesmo. Notícia pra família, como é que é o tratamento. Bom, temos Vamos lá. muitas pautas. Muitas. E mandem também o que vocês querem saber de qualquer coisa. Não precisa ser só das desgraças. Isso, é bom, é bom. Não é? É isso. Então valeu, gente. Nos acompanhem. Tamo aí. Curte, segue. É beijos isso, compartilham. a todos. Beijos a todos.